Bom dia. Hoje, que dia é hoje, Ana? 6 de novembro de 2025, aula de historiografia brasileira com o tema A Virada Historiográfica dos anos 1980. Bom, eu gostaria de apresentar algumas reflexões acerca do que é o campo historiográfico brasileiro a partir dos anos 80 e de que maneira a gente pode sugerir que tenha havido, durante a primeira metade dos anos 80, no campo historiográfico brasileiro, uma espécie de mudança de paradigma. Por que eu considero que houve a mudança de paradigma? Porque até esse momento, início dos anos 80, a gente pode configurar a historiografia brasileira como uma historiografia voltada para grandes temas, grandes problemas, para questões de natureza coletiva, para interesses de natureza geral, para temáticas de alcance amplo, para relação entre classes sociais, para utilização de paradigmas gerais, fosse de natureza estruturalista, fosse o paradigma marxista, ou mesmo as interpretações ligadas aos modelos historiográficos ditos positivistas vindos do século XIX. Mas a historiografia era marcada, sobretudo, por um interesse de estudar generalidades, de estudar o Brasil como um conjunto, de estudar aspectos bastante amplos da história do Brasil, no campo econômico, no campo político. E o político e o econômico, eles se sobrepunham àquilo que vai ser uma das marcas da virada, do que eu estou nomeando a virada historiográfica, que é o campo social. Então, a partir dos anos 80, é como se a gente deixasse de lado, ou deixasse no plano mais secundário, as institucionalidades e viesse estudar as dimensões sociais, os grupos de maneira mais próxima, as dimensões mais fragmentárias da sociedade brasileira, e como se a gente estivesse já incorporando uma movimentação que era geral na historiografia mundial, que é a emergência das histórias vistas de baixo. Então, a gente poderia configurar dois grandes elementos nessa virada: a história cada vez mais social, a história cada vez mais interessada nas subjetividades, nas individualidades, nos aspectos pouco gerais da experiência humana, e outra inflexão que seria o abandono do Estado como interesse coletivo e a emergência das expressões subjetivas e cotidianas. Então, há, do meu ponto de vista, uma mudança que ela pode ser configurada do geral para o particular, do amplo para o restrito, do de cima para o de baixo, do institucional para o social, das dimensões genéricas para dimensões específicas. Então, essa movimentação ela não é brusca, ela vem acontecendo de maneira muito lenta a partir dos anos 60, mas no Brasil ela vai aparecer sobretudo nos anos 80. Essa virada historiográfica, ela não tem uma ligação apenas com as transformações que estão acontecendo no campo mundial do pensamento historiográfico. Elas têm muita relação, no caso do Brasil, com o que seria a mudança institucional, a mudança política, a mudança na feição e nas práticas do Estado. O que é que nós vimos durante os anos 60, anos 70 e mesmo parte dos anos 80? Um modelo de Brasil muito mais voltado para os interesses internos, muito mais fechado do ponto de vista da absorção cultural, muito mais ligado a uma institucionalidade muito forte e a interesses econômicos e políticos muito visíveis. Quando acontece o movimento de abertura política, essas concretudes, essas durezas do regime, elas começam a aparecer, inclusive, sob a forma de uma abertura para a cultura mundial. Essa abertura para a cultura mundial no campo da escrita, ela vai acontecer sobretudo pela
importação de obras que circularam nos anos 60 e 70 na Europa, já dentro de um novo paradigma historiográfico, pelo conjunto muito variado de traduções de novos autores e pelas trocas intelectuais que começam a acontecer de maneira formalizada e institucionalizada entre as instituições mundiais. Ou seja, cada vez mais uma política de bolsas contemplando estudiosos brasileiros que vão se deslocar, agora financiados pelo Estado, para fazer suas formações acadêmicas na Europa, nos Estados Unidos. Diga, querido. Não, é uma mudança muito brusca. O Zé Murilo foi convidado pelos Estados Unidos porque não havia espaço para ele, como não havia para milhares de outros estudantes e jovens na época do governo militar. Agora é diferente. É o governo, digamos assim, pós-ditadura, o governo da abertura, que ele vai ampliar uma política que o próprio governo federal havia criado, de concessão de bolsas, de concessão de financiamentos para que brasileiros pudessem fazer suas formações pós-graduadas no exterior. Aí vem as bolsas sanduíches, vem as bolsas para mestrado, para doutorado, para pós-doutorado, mas agora financiadas pelo Estado brasileiro. Então, o Zé Murilo representa uma experiência da época da ditadura, da época, digamos, dessa escrita mais convencional econômica e política, e no processo de abertura e posteriormente, já é o momento em que as formações vão ser financiadas pelas políticas do próprio Estado brasileiro. Aí também faz parte dessa inversão. Então, assim, a partir dos anos 80, o que começa a acontecer? As editoras brasileiras, que estavam voltadas praticamente para autores brasileiros, para temas brasileiros, de natureza econômica e política, elas começam a importar autores estrangeiros, um campo muito variado do universo da cultura e das humanidades, e elas vão irrigar o pensamento brasileiro com a tradução e com a importação de livros dos autores, que eu vou considerar os autores que são os pais, que são as influências, que são os pilares da virada historiográfica. Aí nós vamos ter, de maneira muito visível no Brasil, as traduções do Chartier, do Dardo, do Nofre Elias, do Thompson, do Hobsbawm, do Christopher Hill, do Foucault, certo? Ou seja, esses autores, eles vão ser a base das histórias que a gente depois nomeou de histórias culturais, e que eles vão ser os autores fundantes desse momento, que é o momento em que prevalece o que eu estou nomeando aqui como o movimento da virada historiográfica. Ginsburg também. Esses autores, quase todos, eles vão ser traduzidos entre 85, os primeiros, até os anos 90 e 2000. Assim, é o boom da tradução desses autores, que vão ser os autores queridinhos das novas editoras, que agora elas não são mais editoras que a gente pode configurar naquele modelo da etapa anterior, que era editora de direita, editora de esquerda, não. São editoras muito abertas do ponto de vista cultural, que elas vão se especializar nessa movimentação que acontece no campo do conhecimento na Europa e trazer, sobretudo, autores europeus e americanos ligados às discussões, agora não da modernização, mas da modernidade, a cultura, humanidades, mais modernidade, e agora num campo que é muito mais interdisciplinar. Então, a Companhia das Letras vai trazer Marshall Bergman, uma parte desses autores importantes que vocês estudam no campo da cidade, da cultura, da literatura, Raymond Williams, todos são da Companhia das Letras, certo? A editora Paz e Terra, ela se especializa, por exemplo, na historiografia inglesa, da história social inglesa, que é a esquerda que rompeu com Stalin, que rompeu com o Partido Comunista, o caso do Thompson. Então, são muitas editoras brasileiras que elas vão agora se voltar para esse campo amplo da cultura no sentido bem largo da palavra, esse campo interdisciplinar, em que os autores são ao mesmo tempo sociólogos, politicólogos, historiadores, literatos. Então, vem o Benjamin, vem Marshall Bergman, vem o Schork com a história das cidades,
vem os autores que trabalham em saúde e doenças, vem as temáticas da pobreza, ou seja, o campo historiográfico brasileiro vai irrigado com uma quantidade infinita de trabalhos maravilhosos que vêm da Alemanha, da França, da Inglaterra, da Itália, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha. Há uma renovação muito visível, muito ampla, muito rica, porque a historiografia europeia ela mudou muito durante os anos 70 e os anos 60, e isso se consolidou nos anos 80 e chegou ao Brasil nos anos 80, após a abertura política. Caio, pode falar. Hã? Ah, tá, pensei que você quisesse falar. Então, assim, você quer falar, Zé Luiz? Então, quer dizer que essas editoras, elas promoveram uma maior acessibilidade a essas obras estrangeiras. Uma total, né? Porque praticamente não havia como, durante esse período, primeiro, assim, porque o fluxo de juventude estudando fora era muito restrito. Aquela juventude que saiu para estudar fora, saiu de maneira compulsória para o Chile, para os Estados Unidos, para a Europa, mas saiu sem querer, ou seja, saiu por conta das estreitezas do regime político. Essa juventude agora ela passa aí financiada pelo próprio Estado brasileiro, que abriu do ponto de vista político. E até aí, durante os anos 60, 70 e parte dos anos 80, no Brasil prevaleciam os autores brasileiros, a discussão brasileira, os temas brasileiros e os temas da política e da economia, temas gerais, ligados ao Estado, ligados à mudança econômica, à mudança política, e quem fizesse alguma coisa fora disso era alienado, ou seja, não tinha, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da legitimação, um valor atribuído a outro tipo de temática. A temática era política e economia, era isso que tinha valor, e, sobretudo, o que tinha mais valor era a perspectiva marxista, que era a perspectiva de mudança que se contrapunha ao regime, porque o regime militar foi muito duro do ponto de vista político, mas no campo da cultura ele não conseguiu controlar. A cultura foi muito rica nos anos 60, 70 e 80 no Brasil, muito rica e foi muito disruptiva e foi muito contrária ao Estado brasileiro. Ou seja, quando eu falo economia e política quase sempre contrariando os interesses estatais, quase sempre na contramão do que era proposto pelo Estado. Não são livros de economia e de política submissos, não. São livros muito agressivos do ponto de vista do interesse do Estado e livros muito ricos do ponto de vista de mostrar insatisfação do pensamento brasileiro com o vigor da política dominante. A pessoa pode pensar que a política e a economia abençoando, não era. São textos muito ricos, muito potentes do ponto de vista da oposição que fizeram ao regime brasileiro. Agora, a partir de 86, 87, começa o grande fluxo. Vou dar um exemplo. O Queijo e os Vermes foi em 87. O processo civilizador foi em 90. A formação da classe operária foi em 87. Então, umas 4 ou 5 editoras brasileiras, elas ganharam o rumo da Europa e dos Estados Unidos, catando os grandes livros, grandes autores, as grandes tendências e trouxeram isso para cá. Então, é um cenário de uma riqueza extraordinária do ponto de vista dessa irrigação do pensamento brasileiro que vai alimentar essa mudança paradigmática, porque a mudança paradigmática ela já vinha acontecendo. Por exemplo, o próprio livro do Nicolau Savichenko, embora tenha sido feito no Brasil, como o Nicolau falava várias línguas estrangeiras e tinha acesso a livros estrangeiros, ele já foi rompendo com o modo historiográfico dominante no Brasil. A Maria Odila, com o Cotidiano e Pobreza, que é o livro que nós vamos estudar depois da prova, ela também rompe, ela vai para os Estados Unidos e lá ela se alimenta do feminismo, do estudo sobre as mulheres, dessa revalorização das fontes de natureza mais baixa, fontes de Câmara, fontes sobre violência, fontes policiais, e isso vai trazer um vigor, mas esses são os precursores.
Eu vou dar aqui dois exemplos apenas, que nós vamos estudar, que é o da Maria Odila e do Nicolau, que acontece no Brasil antes, eu gosto de dizer que eles são a virada antes da virada. Ao mesmo tempo, o Ronaldo Waifes, com os estudos sobre sexualidade e inquisição, e a Laura de Mello sobre estudos para a pobreza, que tinham ido fazer bolsa sanduíche na Europa, na época do doutorado, eles já vieram também irrigados com o pensamento europeu, que vai, digamos, desconstruir aquelas estruturas mais rígidas do pensamento historiográfico brasileiro. Professora, e a Pesavento, Na Pesavento, ela termina o doutorado dela no final dos anos 80, na Universidade de São Paulo, mas ela só vai nos anos 90 para a França, ou seja, aqueles estudos da Pesavento já são pós-virada, e ela já se beneficia de outra política, que é a política do MEC com relação aos professores, botar os professores para fazerem pós-doc na França. Ela fez vários pós-doc, ela já fez com o Roger Chartier, mas a virada já estava virada. A virada já estava feita. Ela não é precursora do ponto de vista desse momento inicial, que é o início dos anos 80 até mais ou menos 85, eu posso dizer que é o momento da virada, 81 até 85, 86. Aí a virada vai, digamos, se firmar, se consolidar com esse movimento de 85 até no máximo 90, que é o movimento de grande atuação das editoras brasileiras, né? Que é um momento maravilhoso para livro, para novidade, para leitor, para irrigação mesmo do pensamento brasileiro. Então, assim, ditas essas coisas primeiras, a abertura política, a nova inclinação do MEC em relação à formação de professores, o arejamento que já tinha havido na historiografia europeia, o novo interesse demonstrado pelas editoras brasileiras, um gosto novo que se insinua por conta dessa relação nova que há, sobretudo dos jovens professores, jovens pesquisadores, intercambiando com a Europa, agora de forma voluntária, não de forma, digamos assim, obrigatória por conta da ditadura militar. Isso vai criar, e o mundo mudando mesmo, vai criar um cenário novo para a historiografia. Esse cenário novo a gente pode significar analisando a própria obra do Nicolau, que é o que eu vou fazer hoje. Pegar o Nicolau de outro lado, que não o lado apresentado pelo Gabriel e pelo Caio, que se voltaram mais para a biografia e para o resumo da obra. Eu vou mostrar como a obra do Nicolau Sérgio Vicente, Literatura Comissão, ela pode representar os aspectos que são característicos dessa nova historiografia. Diga-se de passagem, a historiografia que ela já teve uma ruptura agora dos 5, 6 anos para cá, a gente já teve outra mudança de paradigma, já tem outra virada. Eu já podia dar uma aula chamada A Virada da Virada. Mas não vai dar tempo, senão isso vai acabar antes de eu virar a virada, certo? Vocês vão ficar só só na virada. Então, eu vou retomar o Nicolau Shevchenko e vou explicando ele e outros textos que vão ser similares do ponto de vista dessa mudança de paradigma, desse novo paradigma, a partir dos anos 80. Bom, o livro do Nicolau, ele traz as novidades da virada, embora ele tenha feito a pesquisa na passagem dos anos 70 para os anos 80, e tenha defendido a tese dele em dezembro de 81, essa tese, ela é assim, uma tese que é disruptiva do ponto de vista do que era a historiografia paulista, tanto que ele pagou um preço elevado pela ousadia de fazer essa tese. Mas ela tem novidades, que são novidades aqui, e que serão novidades que vão se ampliar na historiografia dos anos 80 e dos anos 90, se consolidar nos anos 2000, certo? Mas que elas são novidades que vão habitar outros textos de história ao longo desse... Eu vou chamar que a virada durou uns 40 anos, certo? Um pouco menos de 40 anos durou esse movimento.
Uma primeira novidade, eu falei um pouco na aula passada, são os usos da imprensa. Como os interesses historiográficos eles se voltam na Europa desde os anos 60 para o que seria a vida cotidiana, vou tomar só 2 exemplos aqui dos anos 60 e 70, que é o Certeau e o Foucault, mas não vou falar sobre ele não, é só para tomar como referência de autores que impactaram a historiografia mundial. Então, como já aparece nos interesses das humanidades durante os anos 60 e 70, uma guinada para se olhar a partir de baixo, para a vida cotidiana, para a vida dos pobres, para a vida comum, para aqueles processos históricos e sociais que não estão apoiados na vida do Estado, que não tem a ver com a institucionalidade, não tem a ver com a burocracia, não tem a ver com os regramentos da política, como esses sujeitos novos que habitam esses livros desses autores, eles começam a ser vistos como também fazedores da história, isso vai ter uma repercussão do ponto de vista das fontes. Ou seja, para estudar novos sujeitos, novos interesses e olhar para novas coisas, as fontes públicas oficiais não vão dar conta. Relatório, mensagem, legislação, discussão no Congresso, no Senado, essa documentação pública, que é que apoia a historiografia anterior, ela não vai dar conta da história desses novos sujeitos. Uma história que deixa de ser política, no sentido convencional, e passa a ser uma história social, uma história em que as pessoas comuns, os brownianos, como dizem os ingleses, eles são agora os personagens principais. Então, isso significa também uma revolução nas fontes. Toda vez que a gente revoluciona os sujeitos, altera os temas e os problemas, a gente tem que buscar novas fontes. Fala, Zé. Professor, realmente com a virada crítica, a nova historiografia brasileira se inclinou mais para um estudo, né, uma história mais medicinal do Estado, uma história menos oficial, sem ser uma história oficial do Estado, mas uma história cultural. Não é ainda história cultural, é uma história social. Não é a cultura. A cultura só é, nesse momento, um agregado da sociedade. É a sociedade mesmo. São as pessoas comuns, os pobres, os vagabundos, os loucos, os operários. Uma história olhada do historiador, mas o historiador olhando para a vida cotidiana, para a vida comum, para sujeitos comuns. O interesse não é o presidente, nem o governador. O interesse é o operário, é a lavadeira, é a prostituta, é a trabalhadora comum, é o roceiro, é o vaqueiro. Ou seja, o olhar se volta para pessoas, para outros sujeitos. As vertentes que a gente vai discutir, a história vista de baixo, a história social, a mesma história. A história social, ela não necessariamente é vista de baixo, mas a história social que dominou nesses grandes autores e que impactou a historiografia brasileira é vista de baixo. Por exemplo, o Thompson. O Thompson estuda a formação do capitalismo e as estruturas industriais, mas ele não está estudando a tecnologia, o maquinário, a acumulação de capital, a expansão do comércio exterior. Ele não está, o enriquecimento da Inglaterra, a distância que se faz cada vez maior entre os ricos e os pobres. Ele não está estudando isso. Ele está estudando mesmo os camponeses, como eles festejavam, como eles casavam, como eles comiam, como eles iam para a taverna, né? Como eles conviviam na vida cotidiana, como eles trabalhavam, como eles recusavam os relógios, como eles quebravam os relógios, como eles criavam forma de enganar o patrão, certo? De se fazer de doente, certo? Por exemplo, o Thompson é uma referência muito grande na história vista de baixo, mas não é só o Thompson. Praticamente a historiografia dominante no final dos anos 60, 70, parte dos 80, toda ela o olhar é de baixo. Em que sentido? No sentido de que são os personagens comuns. Vou dar aqui o Ginsburg, que também faz uma história vista de baixo. O que é o menor? Que é apenas um camponês que quis se arvorar a condição de intelectual e não deu certo, porque ele achou de falar da igreja, dos dogmas,
de coisas que não eram da alçada do camponês na época mais brava da Inquisição. Porque se ele tivesse falado em outro momento, não tinha nadinha. A infelicidade do menor foi ser falante no momento errado, porque ele não soube entender que era hora de calar. Ele não teve a malícia de entender que ele tinha que ficar calado. Professora, Sim, eu estou construindo agora a referencial teórica do PCC, né? sim. E um dos pilares, né, que eu gostaria de trabalhar de forma das aulas do Clóvis é justamente a ideia, né, do Thompson, no sentido da escravidão de baixo. Sim. Em 77, quando o Clóvis Moura publica Negros com Escravo ao Cidadão, ele está analisando qual é o papel, o lugar social do negro no novo panorama da sociedade brasileira, na nova ordem republicana, que também entra numa situação de capitalismo independente. Entretanto, ele não vai analisar a nova ordem da economia, ele não vai analisar a transferência do regime para o outro, da monarquia para a república e da inserção do capitalismo independente. Ele quer analisar de baixo, pelo negro, como é que qual local social ele vai ocupar nessa nova ordem. Mas se ele estiver estudando o negro como categoria, ele não está embaixo, não. Ele está embaixo se ele estiver estudando as vidas comuns dos negros, entendeu? Para colocar o Islã, como eles se encontram na hora de sobreviver. Aí sim, do cotidiano e do dinamismo social que eles conseguem. Aí sim, aí é de baixo. Eu posso falar Pode usar o Gainsbourg, pode usar o que você quiser. Assim, também não tem aquele temor que havia nos anos 70 e 80 de ter coerência, não tem coerência, certo? Use quem você achar, operacionalize o conceito que achar que dá certo. Porque antigamente tinha uma cobrança, se era marxista, só podia usar autor marxista. Se era estruturalista, só autor estruturalista. Havia a chamada, digamos, coerência teórico-metodológica, não tem mais isso. A gente usa a coerência do argumento e uma boa operacionalização dos conceitos. Mas deixa eu terminar esse item que eu estava dizendo, novos problemas, novos sujeitos, novas abordagens, novo olhar, um olhar, digamos, que incorpora outros problemas e outros sujeitos e outras experiências, requer outras fontes, que era onde eu ia chegar na fonte hemerográfica. E uma das fontes principais que vai revelar a natureza do seu estudo é a escolha da fonte hemerográfica, porque a fonte hemerográfica ela vai permitir que circule naquele impresso todas as pessoas, todas as classes, todas as situações, todas as misérias cotidianas, todas as doenças, todas as viagens, todas as prisões, todos os embebedamentos, todas as mortes. Ou seja, a imprensa ela é uma fonte que era uma fonte não usada pelos historiadores, mas quando os historiadores passaram a incorporar outros interesses, outras perguntas, outros sujeitos, a fonte se tornou fonte historiográfica. Porque para a vida comum, para a vida cotidiana, especialmente para a vida urbana, porque a urbanização ela vem do século XIX com muita força, né? A cidade ela foi muito tímida até o século XVIII. A partir do século XIX, a cidade se tornou o dínamo do mundo. Hoje a vida histórica é da cidade para o resto. O campo, inclusive, virou cidade, né? O campo agora tem todos os atributos de cidade, tem internet, tem tudo, né? Que você pode ter na cidade, tem no campo, tem supermercado, tem criminalidade, tem tudo, né? Tudo que é possível ter na cidade tem no campo. Mas a vida urbana e os jornais são duas coisas indissociáveis. Quanto mais as cidades foram crescendo, mais essa mídia ela foi se tornando a mídia mais importante, e uma mídia que, ao mesmo tempo, ela disciplina, ela educa, ela constrange, certo? Ela molda a cidade, mas, principalmente para nós historiadores, ela apresenta todos os dias as grandezas e misérias da cidade. Porque todos os sujeitos estão ali tanto está a documentação oficial, tanto está o compromisso do governador, do presidente, como está a notícia internacional da guerra e como está a prisão de um bêbado, como está a violência, uma briga que acontece na cidade, como está um roubo de um alimento, como está a viagem de uma pessoa, como está a temperatura, como se choveu, se não choveu, como estão os animais circulando na rua e sendo aprisionados pela prefeitura.
os impostos que a gente está pagando, as reclamações populares, as poesias de pé quebrado que estão sendo feitas, ou seja, ali está tudo, está a vida pulsando. Eu, assim, sou apaixonada por jornal. Eu queria nascer uma vez só para ler jornal, mas do passado, e agora não. O jornal do passado, assim, é uma fonte, porque ela se tornou uma fonte essencial, porque a vida cotidiana, a vida das pessoas comuns, a vida, digamos, olhada no que acontece na sociedade, ela pulsando, ela pode ser vista através dos jornais. Então, ao mesmo tempo que a virada é temática, certo? Ela também é de fonte. A virada, ela é ao mesmo tempo que se vão criando novos interesses, vão tendo os historiadores que descobrir onde responder a essa pergunta. Eu quero estudar sobre as lavadeiras. Onde eu vou achar materiais que falem de lavadeiras, certo? Então, assim, é uma corrida também para fontes novas. Não é só para perguntas novas e interesses novos, também para outras fontes. Outro aspecto, assim, que é muito próprio desse momento que eu estou chamando a virada, é essa relação muito forte que começa a acontecer no trabalho dos historiadores com a literatura, a história e a literatura. Qual é a marca, por exemplo, da relação de história e literatura até o século XIX e boa parte do século XX? História é uma coisa, literatura é outra. A história é um discurso que se pretende dizer sobre o real, sobre a verdade acontecida, sobre acontecimentos, digamos assim, que podem ser provados que aconteceram, sobre sujeitos de verdade, sobre coisas de verdade. E verdade é quase com V maiúsculo, porque você tem que apresentar o seu resultado e ter a prova. E a verdade é a verdade documental, porque ela só é verdadeira se você tiver apoiado num conjunto de fontes que possam ser consultadas por outras pessoas. Daí ter a nota de rodapé, né? A roda de rodapé é a prova de que aquilo aconteceu. E a prova que você deixa clara para o seu leitor. Se o seu leitor duvidar, ele vai lá, certo? Procurar. E muitas vezes o examinador do TCC vai procurar e não acha, e você se lasca. Entendeu? Uma página errada e você já está morto, certo? Uma referência errada, você já pega uns cocorotes. É porque ali é o lugar da prova. Não sei se vocês já se deram conta disso. Ali é porque se eu quiser saber se o Caio leu o livro mesmo, ele fez a citação, eu vou lá no livro e olho. Não, mas o Caio não fez, aqui é de outro livro e tudo. É super constrangedor, vocês têm muito cuidado com isso. Porque ali é a prova. Mas digamos assim, no século XIX, a história não se confunde com a literatura. História é história. É um discurso feito pelo historiador, é um discurso que cada vez mais, ao longo do século XIX e entrando pelo século XX, ele se pretende um estudo científico. Até o final dos anos 20, anos 30, para o grande sonho da história era ser a sociologia. Já tinha se alçado ao patamar de ciência. Tinha conceitos bem delineados, tinha modos de explicar a vida social, conceptualizados, e a história estava pelejando para se tornar a ciência, certo? Depois eu falo, deixa eu fechar só isso. A literatura, o que é? A literatura, digamos, um produto, que é um produto que o escritor, o poeta, o cronista, ele não tem nenhum compromisso com o leitor do ponto de vista de que ele está dizendo ter acontecido ou não. Ou seja, porque o trabalho do ficcionista é criar, é inventar, é produzir um outro mundo, um mundo ficcional, um mundo que não é de verdade. Um mundo que não é de verdade, mas é sobre coisas verdadeiras, né? Lembra daqui da Pesadelo? É um mundo que você não tem que ter prova. Seu personagem é um personagem, você criou. Ele não precisa ter tido vida. Entretanto, o escritor tem que fazer um personagem com o mínimo de verossimilhança. Porque se ele botar
um personagem numa ambiência muito distante do que era, o próprio leitor vai dizer que maluquice é essa. A não ser que seja distopia, que aí são outros gêneros. Mas no gênero literário convencional do século XIX, em que a literatura, ela, de uma certa maneira, ela se espelha, ela, digamos, exagera, ela aprofunda a vida real, ela cria coisas, mas ela não é a realidade. Você não vai pensar que um romance do Victor Hugo, ou um conto do Edgar Allan Poe, ou um livro do Charles Dickens é sobre a realidade. Não, é ficção. Só que a ficção ela tem que ter um apoio em coisas acontecidas, senão ela se torna absurda, entendeu? Por exemplo, você vai ambientar um romance em Londres. Aquela Londres ela tem que ser minimamente semelhante a Londres do período. Senão, a gente vem para mangado. O escritor, quem conhecer, vai debochar. Mas não tem compromisso com verdade acontecimental. Tem compromisso com a coerência da história, certo? Com aquilo que vai convencer o leitor, mas a função da literatura é uma função evasiva, é uma função de prazer, uma função de entretenimento, de distração, uma função até de reflexão, dependendo da literatura, e até uma função de crítica, mas não é obrigado a ser verdadeiro e nem ser real e nem precisa de prova. E as duas coisas eram para serem diferentes, historiador e ficcionista. Na virada vai haver um aproveitamento da literatura, fala, depois eu falo. Como fonte. E também como o Nicolau sempre usa esses literatos como objeto e usa da perspectiva deles, que está entrelaçada nas outras ficções deles, que é um olhar deles sobre o mundo, sobre a realidade que você disse bem, são três coisas. Primeiro, a literatura é fonte. Vamos aqui pegar o livro do Nicolau Savicento. Quais são as fontes principais do livro dele? São os livros os romances do Lima Barreto e os ensaios, que são ensaios sobre a realidade do Euclides da Cunha, que são dois escritores diferentes. Um é ficcionista mesmo, que é o Lima Barreto, e o outro é um ensaísta. O ensaio geralmente é sobre a realidade. Qual a diferença do ensaio para o texto de história? Porque o ensaio, o historiador, o escritor, o ensaísta, ele tem mais liberdade de criar e ele não tem obrigação de ficar mostrando a prova, tudo. Ou seja, o ensaio é um gênero intermediário, ele não é mentiroso, mas ele não tem a cobrança do critério de verdade documental como tem o trabalho do historiador. Ele pode especular, pode fazer hipóteses, ele pode, digamos assim, ampliar o pensamento dele, porque ele não está prometendo aqui é um livro de história, que é a verdade acontecida. Então, ele pode ser muito mais criativo, muito mais largo, do ponto de vista reflexivo, e muitas vezes o ensaio orienta a gente na nossa pesquisa, porque abre espaço. Então, primeiro, com fonte. Segundo, o próprio escritor como sendo um sujeito, que o Nicolau faz isso também. O Lima Barreto é sujeito dele, e o Euclides da Cunha, ou seja, ele vai à dimensão da vida pessoal, biográfica, dos interesses, do gosto, das frustrações, dos sofrimentos, dos ressentimentos, para entender de que maneira esse sujeito Lima Barreto, o sujeito Euclides da Cunha, o sujeito Machado de Assis e outros, a vida deles é transposta para o texto. Como é que eles, digamos, se miscuem como sujeitos na própria escrita deles. E outro aspecto que é o mais importante para o historiador é como a literatura, embora sendo literatura, ela tem a capacidade de ampliar o conhecimento histórico se o historiador souber ler a literatura. Ou seja, muita coisa que o historiador não enxerga por ele, no primeiro momento, pela formação, o literato, ele enxerga, porque ele não está comprometido com o documento nem com nada, mas ele, para ser literato, ele aciona, ele explora, e ele estuda, e ele amplia algo que é super importante para o pensamento das humanidades hoje, que são as sensibilidades.
a sensibilidade aguçada do literato, que se transpõe para a boa literatura, ele vai abrir, inclusive, temas novos para o historiador. Né? Tema do medo, tema das emoções, tema das sexualidades, dos ressentimentos. Então, a literatura é uma fonte fecunda para o historiador, dependendo do historiador. Porque vocês sabem que tudo é bom ou é ruim, dependendo de quem está acionando a documentação ou fazendo o texto. Não tem nada que seja absoluto. Tem gente que você bota um documento na frente e não enxerga nada. Aí você bota o mesmo documento na frente de outra pessoa, a pessoa vê mil coisas. Porque a gente vê segundo aquilo que a gente tem dentro da gente. Se você tem muita informação, você vê muita coisa. Se você tem pouca informação, você não vê nada. Né? Tudo depende daquilo que você vai acumulando. Fale, Caio. Professora, só me corrija se eu estiver errado, Sim. mas tem um texto da Lynn Hunt que ela vai fazer um balanço geral da produção historiográfica do século XX, especificamente sobre a escola dos análises, quais foram as linhas historiográficas mais escritas, na economia, na política, na sociologia, etc. E ela conclui pontuando que a produção historiográfica mais contemporânea, sabe, da década de 80, desde 90 dela, diz que a abordagem se aproxima atualmente muito mais da antropologia do que da sociologia. E me parece que esse período da virada cultural, esses novos olhares, essas novas abordagens, elas se aproximam muito, elas ocorrem concomitantemente a essa aproximação da antropologia. O olhar antropológico no sentido de tentar perceber as sensibilidades, de tentar olhar mais especificamente para o sujeito e os elementos culturais à sua volta, das redes sociais, etc. Ou não tem? Não, ela está corretíssima. Inclusive, vou dar 2 exemplos. O Robert Darnton, que é um dos historiadores que eu mais amo no mundo, e foi assim as leituras que eu mais fiz quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado foram os brasileiros, né? Dos estrangeiros foram o Ginsburg e o Robert Darnton. Foram esses 2 que eu mais li. O Darnton, ele é historiador, mas a profissão dele principal sempre foi jornalista, do New York Times. O pai e a mãe eram do New York Times, ele e o irmão. Uma família de jornalistas em Nova York, que sempre teve experiência de jornal durante, digamos, mais de um século. E no próprio jornalismo, desde o final do século XIX, aconteceu uma coisa bem, uma inflexão no campo jornalístico, que hoje ela é exacerbada, é doentia já, que foi assim, o apego do jornal às sensibilidades mórbidas para ampliar o campo de vendas. E o Darnton trabalhava assim, no jornal muito na parte de criminalidade, de ir para a rua, ver os crimes, escrever, fazer toda aquelas matérias, são as matérias que fazem na internet também, né? Que fazem o leitor comprar o jornal, o leitor ler e tal. Então, essa sensibilidade, ela era mundial, na França era do mesmo jeito, e ela foi muito expressa nos jornais. Isso por um lado, ou seja, ele já tinha um olhar aguçado para o escândalo, para o crime, para aquilo que afeta de imediato o sensível, para o sensível. E ele era professor da universidade, não sei se é de Princeton, uma das universidades de Nova York, eu acho que é Princeton. E lá ele dividia a sala com o Clifford Geertz. Você sabe que o Geertz é um dos mais importantes antropólogos da atualidade. E ele é o criador daquela teoria e metodologia chamada descrição densa. O que é a descrição densa? É um procedimento metodológico de natureza antropológica, ele é um antropólogo, em que consiste em você observar uma situação, um objeto, uma pessoa, um acontecimento, a partir dos mínimos detalhes, porque esses mínimos detalhes são considerados detalhes reveladores. Então, qual a função do investigador, do pesquisador, do antropólogo, do historiador? É tipo, se colocar de maneira quase passiva, anotando todas as pequenas nuances. Piscou, entendeu? Bocejou, entendeu? Foi tomar café, foi pro celular, sei lá.
todos os pequenos detalhes da vida de uma comunidade, ou de um grupo, ou de uma pessoa, examinando a situação, que é o procedimento do antropólogo, do etnógrafo. O etnógrafo não vai lá na tribo, por exemplo, dizer, olha no andinu, tira esse cocá, não bote esse negócio na sua orelha, não, ele é calado, observando, anotando num tipo de metodologia que é chamada a explicação baixa. A explicação baixa é você não quer explicar nada, você quer apenas anotar para depois interpretar, e essa é uma interpretação que resulta de um nível de observação detalhada. Então, o Darnton, ele foi muito moldado por essa convivência com Goethe, e ele fez isso, por exemplo, no livro dele, que ele se tornou especialista na França pré-revolucionária, na França revolucionária, e ele foi estudar justamente a literatura de baixo, a subversão da literatura, a sexualidade, a crítica à religião, e, sobretudo, ele foi estudar os traficantes de livros, a criminalidade no campo da editoração, da literatura, da venda, da leitura. Olha que eu estou emendando ele jornalista com ele historiador. E emendando o método antropológico, que o Darnton, ele foi considerado, aí no começo dos anos 80, não tinha nome ainda, não chamava história cultural nada não, chamava antropologia histórica. Esse modelo do Darnton é chamado antropologia histórica. Eu estou botando ele de exemplo, mas são milhares de historiadores, centenas de historiadores. Ou então, história antropológica. Nos anos 80, o nome era antropologia histórica ou história antropológica. A Lynn Hunt era da linha, o Darnton, o Gates como antropólogo, ou seja, era a Natalie Zemon Davis, que vai estudar até, digamos assim, os menores detalhes do Martin Guerre, inclusive, ela vai questionar que a Bertrand sabia muito bem que Martin Guerre não era Martin Guerre por causa daqueles detalhes, detalhes sórdidos, não vou dizer, mas vocês sabem, ela diz assim, é impossível uma mulher não saber qual é o seu homem, entendeu? Ou seja, não tem nada de estar enganada, ela sabe muito bem se existe um negócio que o homem conhece, é o corpo da sua mulher, e a mulher conhece o corpo do seu homem. Eu lembro de uma cena, tá gravando, mas não tem nada não, depois tu não bota isso aqui na gravação não, na hora de transcrever. Mas eu me lembro de um programa do Silvio Santos há muito tempo, que ele botava a venda na mulher, para a mulher reconhecer o marido. Aí mandava pegar na bunda, aí na hora que ela pegou na bunda, não, aqui é a bunda do meu marido. Ela só pegou aqui por trás, ela já sabia que era o marido dela. Então, assim, o detalhe da metodologia é essa, chamava história antropológica, antropologia histórica. Depois chamou história cultural, certo? Foi nomeado posteriormente, já pelos anos 2000, final dos 90, essa etiqueta geral, história cultural, abarcando todas essas formas de história. Então, a Lynn Hunt está coberta de razão. É a mesma coisa o Ginsburg, que o Ginsburg faz no Queijo dos Vermes. Ele faz isso, é uma história antropológica também. E o que é que ele vai fazer, por exemplo, gente, se vocês não lerem esse texto, vocês não devem se formar em história. O texto do Ginsburg chamado Mitos, Emblemas e Sinais, do livro Mitos, Emblemas e Sinais, ou texto Sinais. Gente, ali é o supra-sumo da inflexão do campo historiográfico, no caso da Itália, com Ginsburg, que ali é onde todos os saberes se encontram, o saber sobre a natureza, o saber sobre a cultura, certo? O saber sobre a ciência, que ele vai fazer aquela comparação entre o modo de significar o mundo pelas teorias antigas, mas as revoluções que estão acontecendo no olhar, nas práticas, nas sensibilidades, nos modos de fazer história a essa época. Vocês já leram esses sinais, em teoria e metodologia? Gente, pois eu vou trazer o livro, vocês xerocam, botam no grupo, pelo amor de Deus, não se formem sem ler esse livro, vocês vão passar esse texto, vocês vão passar vergonha. Tem coisas, assim, na área da gente, se a gente não souber, é vergonhoso. Então a gente tem que saber. Eu sempre alerto para não pagarem mico por aí. Então a Lynn Hunt está coberta de razão.
Eu não sei, Caio, se você viu o texto da Lynn Hunt no livro que a gente organizou agora, o livro Teorias. Ele tem um texto exemplar da Lynn Hunt sobre a história cultural. E o da Nathalie Zemmour Davis, o da Nathalie Zemmour Davis é sobre Michel de Certeau. É o último texto da Nathalie Zemmour Davis, é sobre Michel de Certeau. Então, assim, muito do que é essa grande revolução na historiografia que acontece dos anos 70 aos anos 90 é possível vasculhar no livro Teorias, porque são justamente esses autores da virada que estão escrevendo lá. E uma coisa que me chamou a atenção, professor, especificamente mudar, no literatura e subversão no antigo regime, Sim. Antes de analisar as obras, os folhetins, o que circulava, né, na sociedade paralela ao regime, ele analisa como esses literatos que tentavam se inserir, né, no grande círculo ali de grandes autores, etc., como é que eles fazem para poder conseguir ganhar dinheiro? Aí eles vão tentar buscar que as pensões do regime, eles vão tentar ir nos palacetes, não, nos bailes onde tinha a burguesia que tentava, burguesia aristocrática, que tinham como financiar eles. Então, quer dizer, ele vai para além da obra. Nicolau Santiago, ele vai para primeiro como esses literatos, ou os aspirantes. Como era a vida, né? A vida como ela era. Porque no antigo regime, isso continua, só que é o Estado que faz hoje. No antigo regime, a cultura funcionava na base do mecenato. Quem eram os mecenas? Eram os reis, os príncipes, os condes, era a nobreza que fazia o mecenato. Então a escrita era uma escrita, de uma certa maneira, entre aspas, comprada. Comprada porque ela era financiada, inclusive era oferecida. Ela dizia que muitas vezes o escritor escrevia e dizia que foi o rei, mas a gente sabia que não era, faz parte do código de civilidade, da cortesania da época. É porque a escrita, o escritor, a pessoa que se voltava para a produção cultural, ela só podia fazer isso se houvesse um mecenato. E o mecenato era a forma, digamos assim, de realização da cultura no passado. Então, o normal era você ser protegido de alguém. A nobreza protege o escritor ele é subordinado, do ponto de vista da sua escrita, à nobreza. Essas funções elas foram passando. Durante o século XIX, boa parte do financiamento dos escritores já não é o antigo regime, já não é a nobreza. É o trabalho deles, eles começam a ser operários da pena, proletários das letras, e começam a trabalhar para os jornais. O auge dos folhetins, eles começam a ganhar dinheiro, por causa do Lima Barreto, que não conseguia vender quase nada, vivia na miséria, entendeu? Eles vendem o produto para o jornal é a grande mídia, vende muito e paga pouco para um, muito para outro. Aqueles escritores milionários e famosíssimos ainda hoje, da França e da Inglaterra, eles viviam da venda para os jornais. Eles ficavam ricos dessa forma, não era mais um mecenato feito pela nobreza. Depois é o funcionalismo público, ou seja, mas só que os estados, especialmente no século XX, o Estado, e sobretudo dos anos 50, 60 para cá, os Estados recuperaram boa parte das práticas do antigo regime. O Estado hoje é mecenas da cultura, porque o mecenato cultural é uma forma de fechar a boca do escritor, do pensador, do fazedor de cultura. A pessoa pega o dinheiro da Lei Rouanet, tudo, e ela pega, faz a propaganda do Estado, vota no governo e se rasga por causa daquele dinheiro que ela recebeu. É a mesma coisa no antigo regime, só que agora é o Estado que faz. Tanto que eu digo para vocês que eu não quero financiamento de ninguém, eu quero ter minha boca, minha cabeça, minha liberdade. Eu não quero ser comprada por Estado, nem por nobre, nem por ninguém, não. Prefiro menos dinheiro e mais capacidade de escrever do meu jeito, escolher meu tema, escolher meu problema, dizer do jeito que eu acho que está correto, não seguir. Mas o mecenato de hoje, gente, formalmente é o mesmo mecenato do antigo regime. Porque, na verdade, hoje o Estado é a nobreza.
O Estado hoje o Estado é muito rico, mesmo quando o Estado é pobre, muito rico. Só que é tudo burocratizado e aparentemente democrático. Mas não tem nada de democracia nessa distribuição do Senato. É sempre mediado por... Só que no passado era mais sofrido, porque você tinha que bater mais diretamente na porta. Agora são as mediações. Você é do partido, você é amigo de fulano, você tem um amigo lá na Secretaria de Cultura, entendeu? Você tem um lobby importante na Lei Rouanet. Tudo funciona assim, gente. É com lobby. Não tem nada que seja você, com a sua carinha, com seu talento, menino bom, estudioso. Nada. Não é desse jeito, não. Funciona de outra forma. Inclusive, se não tiver aquele que empurra lá em Brasília, tudo é com lobby. Mas é formalmente parecido. Não faltar história e literatura. Ou seja, no século XIX, a história, de uma certa maneira, é até subordinada à literatura. A literatura é um gênero muito mais importante. A história vai querendo virar sociologia, querendo virar ciência, certo? Mas quando chega nos anos 60, a virada é a virada antropológica. Se a gente pode dizer que no início do século XX a virada é sociológica, por exemplo, Marc Bloch, Lucian Febvre, toda a primeira geração dos análises, é história e sociologia, a conversa. A vontade da história é se equiparar à sociologia. Mas a virada dos anos 60 nos Estados Unidos, na Europa, é a virada antropológica, já é a história se beneficiando dos modelos teóricos e metodológicos da antropologia. Que aí a gente vai ver como ressonância dessa virada o trabalho do Ginsburg, o trabalho do Robert Darnton, da Nathalie Mondales, da Lynn Hunt. Os grandes historiadores que a gente usa aqui, a maior parte, eles têm uma relação muito forte com a antropologia e com a literatura. A literatura também ela veio com muita força, ampliando o campo historiográfico, porque não amplia só do ponto de vista de estudar literatura, literatos, gêneros literários, não, é porque a escrita da história também se modificou. A escrita da história não é mais aquela do Odilon Nunes, dura, seca, científica, exata, sem nenhum adjetivo. Ela é muito mais flexível, dependendo do tema que você está escrevendo, você tem flexibilidade no uso da língua, porque você, por exemplo, vai estudar uma temática sensível, uma temática da sexualidade, dos sentimentos, do amor, do crime. A escrita não é concreta, ela não é férrea, ela não é pétrea, não pode, ela é maleável, ela tem que se adaptar à natureza do objeto. Daí porque a gente também, como historiador, tem que saber, se você está tratando do tema tal, você tem um estilo. Se você está tratando de outro tema, você também procura mudar o seu estilo. Porque muitas vezes, assim, a gente diz para o aluno que está começando, o conteúdo está bom, a abordagem está boa, as fontes estão boas, você está dizendo coisa com pé e cabeça, mas o estilo tem que mudar, não pode ser desse jeito. Às vezes é porque é derramado demais, certo? Adjetivado demais, às vezes é porque é pétreo demais. Assim, a gente tem que ter bom senso de acordo com aquilo que está. Porque a gente não escreve para a gente. Que é uma coisa que a gente tem que aprender cedo. O que eu escrevo não é para mim, eu escrevo para o outro. O outro tem que gostar e ler. Entendeu? É o que a gente pretende, que a pessoa goste de ler, porque a pessoa também que está lendo, ela tem toda a liberdade de não ler, de abandonar no primeiro parágrafo, de dizer isso aqui é uma porcaria, de desrecomendar, porque a liberdade do leitor é maior do que a vontade do escritor. Então a gente tem que ter bom senso de que vai ser abandonado mesmo. Ora vai ser acolhido, ora vai ser abandonado. Eu não sei se vocês já prestaram atenção os recados que vêm no celular para vocês. Não, talvez não venha para vocês ainda, mas vem para mim. Ele bota aqui, porque eles querem que eu assine o negócio. Ele diz assim, você está sendo lido por 64 pessoas. Google pega quem está lendo coisa minha da internet e aí ele me diz, você está sendo lido por tantas pessoas. Seu texto está sendo lido, aí diz o nome do texto. Aí ele bota embaixo para a gente assinar, ele pergunta assim, você quer saber quem está lendo e onde está lendo? Que é para a gente fazer a assinatura, que é pago, né?
Aí a pessoa, assim, curiosa, vaidosa, paga. Eu não tô nem aí, deixa aí. Eu não tenho nem tempo de ficar vasculhando, quem está lendo texto meu. Mas eu quero dizer assim, é tudo muito mediado, tem muita coisa, inclusive mediado pelo capital, e isso é o tempo todo. Vamos pular esse item de história e literatura, certo? Bom, outra coisa também que é característico da virada é o tema das cidades, da modernização e da modernidade. O livro do Nicolau é exemplar nesse sentido. Ele estuda a modernização do Rio de Janeiro, ou seja, a reforma Pereira Passos, a maneira como a modernização ela mudou o cenário urbano, como ela mexeu com a vida das pessoas, como ela transformou o pobre mais pobre, como ela criou revoltas, como ela criou ressentimentos, como ela ampliou as tensões na cidade, como ela mexeu com a vida das pessoas. A modernização, porque a modernização, gente, é uma coisa. A modernização, ela diz respeito à tecnologia, a mudança, digamos assim, do prédio, a estrada, o vapor, a estrada de ferro, não sei o que lá, ou seja, diz respeito a coisas materiais, concretas. A modernização é física, certo? É uma mudança nos espaços, mudança nas técnicas, mudança nos usos das coisas relacionadas à terra. Modernidade é outra coisa. A modernidade ela só existe com modernização, mas a modernidade é a expressão individualizada da maneira como eu consumo moderno. Então, por exemplo, uma coisa era a pessoa, mulher rica, homem rico, consumindo a modernidade da Rodovidor. As boutiques, as vidraças, os espelhos, os perfumes franceses, as roupas, certo? Os sapatos, consumindo, se exibindo, sendo feliz ali na Rodovidor. É um consumo da modernidade, é um consumo do moderno. Outra coisa diferente é aquele que teve seu barraco derrubado e foi morar na favela. Ele já consumiu de outra maneira, a modernização incidiu sobre ele de outra maneira, desgraçou a vida dele, que ele morava ali numa casinha ruim, mas morava no centro, perto do trabalho, etc. A modernidade, ela diz respeito a sentimento, a percepção, as dores e alegrias que o moderno causa, certo? E essas dores e alegrias, elas são variáveis, uns vão sofrer, outros vão gozar. Ou seja, tudo vai mudar de acordo com o lugar que você ocupa na sociedade, na cidade, na cultura. Então, esse tema, modernização e modernidade, é um tema muito típico dessa virada historiográfica. E o Nicolau é bem representativo nesse ponto. Ele é dos primeiros autores a fazer o estudo da cidade desse ponto de vista, de mostrar essa tábua rasa que foi feita da cidade colonial, a ereção dessa cidade moderna, que tem como referência Paris, ou seja, o que o Rio de Janeiro queria ser, aquilo que Buenos Aires queria ser, Nova York, Berlim, São Petersburgo, que era Paris, né? Na Europa, os palácios dos reis do século XVIII e comecinho do XIX, principalmente do século XVIII, são mini Versalhes. Chega nem aos pés do Palácio Versalhes e do Jardim do Versalhes, mas é imitando. As grandes avenidas são imitações da Champs-Élysées. Todo mundo queria um Champs-Élysées, queria um Palácio Versalhes, queria os grandes jardins, queria ser Paris. Rio de Janeiro e Buenos Aires queria ser Paris dos shoppings. Buenos Aires é a cara de Paris, gente. Impressionante a parte do século XIX, do século XX de Buenos Aires. Se você fechar os olhos e abrir, é Paris mesmo. Assim, metade da cidade. É igual. Mas que era o sonho dos grandes gestores da época, era ter essas cidades modernas. Só que essa cidade moderna ela teve um custo muito elevado para as pessoas que habitavam esses espaços, porque ela foi benéfica para uns e maléfica para a maior parte, né? Então, o Nicolau ele vai ser também um dos precursores desse tema da cidade. O tema da cidade é um tema bem atual. Eu já falei para vocês que o tema da cidade não era da história, ele era o tema da geografia. A partir dos anos 80 é que vira um tema da história. E reinou. Se você pegar Sandra Pesavento, por exemplo,
é uma historiadora que ela ficou famosa pela cidade. A cidade elevou ela à condição das melhores historiadoras brasileiras, temática da cidade. E essa temática da cidade, ela permeou o interesse dos historiadores nos anos 80, 90 e 2000 no Brasil inteiro, não só no Brasil. Foi o Nicolau. O meu trabalho, o Literatos em República, é um trabalho que é, digamos, desde o projeto, um trabalho com a intenção de fazer uma coisa na direção do Literatura como Missão. O trabalho do Alcides, o trabalho do Antônio Paulo Rezende, que você já deve ter estudado, talvez, com a Marilu, que é Desencantos Modernos, que é o livro das Desencantos Modernos. O do Sebastião Rogério Ponte, Fortaleza Belle Époque. Toda cidade do Brasil, pequena ou grande, tem um literatura com missão para si. E toda cidade tem. Eu estava vendo agora na seleção do doutorado, tem um projeto de doutorado que é sobre a cidade de Porto, a modernização da cidade de Porto. Cidadezinha aqui de Piauí. Ou seja, toda cidade tem sua literatura como missão ou pretende fazer. Que é um estudo, digamos assim, mais ampliado da modernização, da modernidade, da vida dos sujeitos, da maneira como a cidade foi se transformando. Tema novo, tema da virada, certo? E que vai ser um tema super desenvolvido e importante na historiografia brasileira a partir daí. A modernização da cidade de Palmeiras. Ah, sim! Aí o que é difícil fazer? Modernizou? Acho que você tem 114 anos, mas só tem 14 mil habitantes. Vocês modernizam tanto. Dá um trabalho, inclusive dá um trabalho de fazer, por que não? Por que não cresceu, né? Eu fui ver o trabalho de Tilino de Palmeiras, no trabalho da senhora, na sua dissertação ilustrada. Aí falava, Palmeiras, uma palavrinha lá e depois nunca vai ver essa necessidade. Nunca mais ela foi objeto de historiador, né? E mas ela foi falar de Palmeiras, porque você está falando de Amarante. Sei. Aí, foi, né? Ainda foi assim, de carona, né? Eu não conheço Palmeiras. É bem pertinho daqui, né? E do lado de Amarante fica 20 minutos. Né? Amarante só fui uma vez. Eu não conheço, eu não posso dizer que conheço Amarante. Eu conheço a Rua Pedro Vilarim. Eu conheço. Nem a Rua de Lonus, eu conheço aquela pracinha que. Praça não, aquela escadaria. E fui na beira do rio. A gente ia para Oeiras e passando. Eu falei, vamos passar aqui na minha rua. Aí a gente entrou na cidade. Foi só isso. Porque o avô dele foi prefeito, chamava Pedro Vilarinho. Aí tem a rua Pedro Vilarinho e a rodoviária Pedro Vilarinho também. Aí o Pedro, a gente fica brincando. Olha, gente, como eu sou importante, Terezinha não tem valor nenhum. Mas em Amarante eu sou nome de rodoviária, nome de rua. Mas é o avô dele, né? Então vamos lá. Modernização e modernidade, né? Ou seja, o estudo da cidade. O estudo, só complementando o estudo de História e Literatura, lembrar que isso trouxe para os historiadores os romances, os contos, as crônicas, as poesias como fonte. Ou seja, esses gêneros literários viraram fonte do historiador. Assim como eu falei para vocês que a vida cotidiana fez os jornais virarem fonte, a relação nova da história com a literatura fez com que crônicas, novelas, folhetins, poesias, crônicas e a própria vida, os próprios sujeitos literatos virarem a própria biografia dos literatos e as memórias virassem fonte para o historiador. Ampliou também o espectro de fontes. Outra coisa que a gente pode dizer que tem relação com a virada é o estudo da pobreza. Não só a pobreza urbana, como a pobreza rural. A pobreza é um tema, assim, o tema da Mafalda, por exemplo, você já deve ter estudado, é um tema que apareceu ali. O primeiro grande livro que trata sobre a miséria no Brasil é o livro que nós vamos estudar aqui, da Laura de Melo e Souza, Os Desclassificados do Ouro. Quando a Laura fez aquele livro, em 1983, ali era o supra-sumo da novidade, do espanto para os historiadores,
E o próprio Sérgio Buarque de Holanda, quando ela fez o projeto, que ela foi orientada pelo Novaes, mas como o Antônio Cândido, pai dela, era amicíssimo do Sérgio Buarque, eles ali tudo eram amiguinhos, mesmo amigos, íntimos mesmo, compadres e tudo. Ela submeteu o projeto dela na opinião do Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque, não, Nanina, não dá certo isso aqui não dá para você fazer isso não. Ela disse que foi altamente estimulada pelo Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque não acreditava que o projeto ia vingar. Mas ela teimosa, muito nova, né? E a gente, quando é mais novo, é mais teimoso, que é muito bom. Que a gente depois vai deixando passar, vai ficando assim, vazio. Se incomoda mais com ele. Mas o Novaes era muito atrevido também, o Novaes foi orientador dela, eterno, da graduação, do mestrado, doutorado. O Novaes disse, não, vai em frente. E ela casou muito cedo, essas mulheres lá eram casadoras. A Maria Odila casou com 19 e a Laura com 19 também. Aí, quando ela estava fazendo o mestrado, ela sacolejava de ônibus de São Paulo para Minas Gerais, grávida. Entendeu? Para Mariana, que a pesquisa dela quase tudo foi em Mariana. Então, porque ela fez muito cedo o mestrado também, casou muito cedo, teve filho muito cedo. E ela persistiu nesse tema, mas esse tema era um tema maluco, ninguém acreditava. E ela disse que sofreu muito também com esse tema, porque como ela era filha de um de um crítico literário, de um professor de História da Arte da USP, que eram da esquerda, profundamente engajados, ela teve uma dificuldade muito grande na convivência na Universidade de São Paulo, por razões contrárias a... Mas não é que sofrimento por razões contrárias. Como ela era filha do Antônio Cândido, da Gilda de Melo Souza, vocês podem ver que são pessoas de uma estatura extraordinária na cultura brasileira. E eles eram, digamos assim, na casa deles, eles agasalhavam pessoas que estavam fugindo do regime militar. Então, ela disse que a casa dela era uma casa de segredo e de silêncio. Ninguém podia saber que eles protegiam os que estavam se escondendo, né, da prisão. E ela também não podia, nada do que acontecia na casa dela, ela podia dizer em lugar nenhum. Ela descrevia uma vida de silêncio e de segredo. E por causa... meninas, eu quero silêncio e segredo também. Viu? Silêncio e segredo. Como ela não podia dizer nada, lá na universidade, porque ela estava estudando, ela era considerada de direita, alienada e tudo, que não participava de nada, não sei o quê, que não participava de movimento e tal, mas ela disse que era absolutamente impedida pelas circunstâncias da família e da proteção que eles faziam no tempo da ditadura, de deixar entender qualquer coisa no campo da política. E que, inclusive, o pai e a mãe não queriam que ela fizesse história, porque achavam um curso muito perigoso naquele período, e perigoso também por causa da situação deles, como pessoas da esquerda que tinham escapado fedendo, também de ir para o Chile, né? Ou de ir para a Europa. Então, a Laura disse que foi muito agredida durante o período dela na Universidade de São Paulo, ela como estudante, porque ela não podia mesmo assim, expressar nada do que era... não podia expressar nada, porque a casa dela era uma casa, digamos, de perigo, mesmo para a família dela, para ela, e de perigo para as pessoas que estavam abrigadas lá. Mas ela se voltou para essa temática da pobreza. A temática da pobreza é uma temática da virada, que ela começa pelos anos 70 na Europa. E são dois grandes historiadores que vão trazer essa temática, que são os clássicos da história da pobreza. Um é um francês chamado Michel Molat, M-O-L-L-A-T, Michel Molat. Michel Molat, assim, ele estudou a pobreza na Europa na longa duração, e o trabalho dele se tornou um trabalho de referência para esses historiadores do mundo todo que começavam a olhar a história vista de baixo, a história, digamos assim, das classes miseráveis, uma história, digamos, voltada para o que era a contramão da historiografia convencional, que se voltava mais para a burocracia, para o Estado, para as elites do poder. E ele vai estudar
a miséria, porque as pessoas têm uma ideia errada da Europa ainda hoje, como se a Europa todo mundo andasse, fosse rico, não, fosse rico, vivesse bem. Na Europa, continente como qualquer outro, tem pobreza pra caramba. Assim, Salomão, qual a tua experiência de Londres? Tu passou em algum bairro popular, alguma coisa assim em Londres? Passei sim. Uma vez eu fui para Londres, fiquei hospedada ali acho que é South Bank, aquela região que foi... não, Canary, não sei o que lá. Canary, não sei o que lá. Não lembro qual outro nome. Mas é uma região riquíssima hoje de prédios monumentais, que foi aproveitada de uma área que é a área de Londres, a área leste, né, a pobreza, né, do leste de Londres. Aquela região, ela virou assim, uma região de grandes espigões, grandes restaurantes, setor bancário, setor de negócios da Arábia e tudo, é assim um enclave milionário na região de miséria de Londres. Uma vez eu fiquei num hotel muito bom, por sinal, mas ali em Canary Wharf, acho que é Canary Wharf, né? Canary Wharf. Fiquei no hotel ali e a gente foi, o marido dela, eu estava paralisando o marido dela e uma irmã minha. O marido dela dizendo, queria que a gente andasse de trem, que eu não gosto, eu gosto de andar mesmo de táxi, não gosto de andar de metrô, porque o metrô em Londres a gente faz se lascar de subir e descer a escada, leva muito tempo, subindo e descendo a escada. A gente foi de trem, olha, nós passamos por área, que eu dentro do trem eu tinha medo. O trem urbano para chegar. Gente, miséria, como eu não vi nem em São Paulo. Porque São Paulo, nos anos 80 e 90, quando eu morei lá, aquela região ali da beira dos rios, era favela, miserável. Mas eu em Londres, eu vi favelas mais miseráveis do que eu tinha visto em São Paulo nos anos 80. Paris é a mesma coisa. Ou seja, as cidades do mundo são iguais. Tem gente miserável, e tem gente rica. Só que nós, viajantes, a gente não tem... Os ricos a gente não vê, não. Claro que a gente não vê rico nem aqui. A gente só vê rico quando vai preso, né? A gente só vê aqui quando a Polícia Federal vai e arranca das mansões. E na Europa ninguém vê rico. Vê gente comum e tal. Mas a miséria é muito grande. Mas eu não quero falar da miséria de hoje, não. Eu quero dizer que ao longo dos milênios, a Europa sempre teve condições de miserabilidade extrema. E esses autores eles se voltaram para estudar. Gente, lembra da Idade Média, da Peste Negra. Gente, é muita pobreza. E lembre por que aquele povo bonito veio para cá no final do 19, no começo do 20, que estava passando fome lá. Que não tinha como, lembro do fechamento dos campos e tudo. Então tem uma fantasia maluca sobre o mundo que não existe, esse mundo aí não. Aí assim, o Michel Mollart, certo? É um historiador que ele é referência, inclusive a Laura cita ele. Mas tem outro historiador, que ele é um polonês, que é... Qual é o nome desse polonês? Depois ele foi até com aquele Solidariedade, Solidariedade é um sindicato na Polônia. A historiografia polonesa marxista estudou muito a pobreza. E a Laura de Mello Souza, ela se inspirou para fazer os classificados do ouro nesses historiadores poloneses e franceses que estudavam a miséria na Europa. Esse livro da Laura, que nós vamos estudar depois, é uma grande referência. Não é o Leco Valessa, não. Bota alguma coisa assim, história da pobreza, não sei o que lá. Acho que é Michel Polack. Olha aí, bota Michel Polack. Michel Polack. Porque os dois são Michel Mollart e Michel Polack. Certo? Michel Polack, que é o polonês, que é estudioso da pobreza. Esse tema, quando a Laura trouxe para cá, que é um tema da virada, era um tema assim, super novo, super diferente. O historiador não perdia tempo estudando pobreza, não. A pobreza é um tema relativamente novo na história, é um tema da virada. Então, aqui também, a cidade pobreza. Aí veja assim, por exemplo, o que o Alcides fez no livro dele, A Cidade Sob Fogo? Ele misturou várias coisas da virada. Ele misturou cidade,
estudou pobreza, certo? E estudou ainda do ponto de vista de uma metodologia da virada, que é a história oral. A história oral é a metodologia da virada, não é a metodologia do passado, é uma metodologia nova. Nos anos 80, quando os historiadores, tipo o Antônio Montenegro, de Pernambuco, assim, se tornou um grande historiador da história oral, era uma grande novidade. Inclusive, nem ninguém dava valor a essa metodologia, porque... Não, tinha muitos, porque a história oral, aqui é um rodapé. A história oral, ela começa a ser uma metodologia utilizada, não necessariamente só por historiadores, mas também por historiadores, mais ou menos à época da Segunda Guerra Mundial. Porque depois da Segunda Guerra Mundial há uma reconfiguração do mundo por conta da descolonização. Vocês conhecem o processo de colonização. O processo de colonização, ele também ampliou a vinda para a Europa de povos da Ásia e da África, certo? E, ao mesmo tempo, ampliou a curiosidade europeia e americana sobre os povos africanos asiáticos. E a metodologia da história oral foi uma forma que ela foi criada para dar espaço de fala a falantes de outras línguas e, sobretudo, a analfabetos. Ou seja, como colocar o pensamento, a fala, a presença de analfabetos na história? Usando um procedimento de fazê-los falar e transformar a fala deles em texto. É muito nova a história oral, não é velha, é um procedimento que ele demorou muito a ser aceito pelos historiadores. Por quê? Porque é a fala não qualificada, a fala não legitimada, é a fala da pessoa comum, que em geral a gente diz, nem sabe nada, eu vou dar crédito a isso aqui. Então, é uma fala que ela, ao mesmo tempo, digamos, ela vai ampliar o campo historiográfico, ela vai ampliar a quantidade de sujeitos que vão ter direito à voz, mas ela vai ampliar também outra coisa que é um aspecto da virada, que são os estudos de memória. Será que você não está falando da ideia do general? Hã? Será que você não está falando desse aqui? Não enxergo, não. É o que eu uso para falar de publicidade. Ah, sim, sim. Ela achou aqui o meu autor principal, polonês, é o Bronislaw Geremek. Bronislaw, exatamente. É Michel Mollart. Mollart. M-O-L-L-A-T. O Mollart é que é a grande fonte, a grande referência da Cláudia Meli Souza. Mas o Geremek é uma referência mundial mais importante do que o Michel Mollart. O Geremek. Se fez bem, viu? Acho que é esse aí mesmo. Eu acho até que eu já cheguei a ter esse livro. Ele fala da história. Justamente. Esse livro, o assunto é triste, mas os livros são muito bons. Aí, voltando, a história oral, ela também vai, digamos, revalorizar e vai ampliar um conjunto de estudos que também fazem parte da virada, que são os estudos de memória. Os estudos de memória, eles vão ser muito articulados à própria produção de memória através da história oral, porque a maior parte das memórias contemporâneas produzidas em memórias de pobres, memórias de pessoas distantes, memórias de analfabetos, memórias de fatos esquecidos, fatos não relevantes, é produzido a partir do procedimento de história oral que constrói a escrita a partir da oralidade. Porque as memórias, geralmente quando a gente fala de memória como fonte para o historiador, pensa no livro do Cristino Castelo Branco, do Bugija Brito, do Matias Olimpo, as memórias não sei de quem, das pessoas importantes, memória do Xoxo, mas não é nada disso. A maior parte das coisas de memória tem relação com a produção da memória que é intencionalmente feita a partir do procedimento da história oral. Vou dar aqui um exemplo. Quando a Fundação CEPRO tinha um núcleo de história oral, que é onde Alcides se formou e firmou, eles fizeram entrevistas com 37 pessoas, desde o Pintinho, que era Pintinho era o apelido de um canoeiro, né, de uma pessoa muito pobre, até os governadores
do passado, dos anos 50, que ainda estavam vivos, grandes comerciantes, grandes exportadores, mas pessoas comuns também, fizeram 37 entrevistas. Mas não é entrevistinha de 4 páginas, não, é entrevista que dá 300 páginas depois de transcrita, certo? Dá, é porque a maior parte dos entrevistados, o entrevistado deu a entrevista, já estavam velhos, disseram que livremente o que queriam dizer. O núcleo pegou a autorização e tal, mas as famílias proibiram depois. Porque vocês sabem que tudo que a gente faz de entrevista e de depoimento, a gente tem que pegar a autorização, ficar com a autorização para se livrar do processo depois. Que a gente vai cair na justiça e ser processado. Então tem que ter a prova. E muitas vezes a família interfere e não deixa mais aquele material ser produzido. Mas isso aqui também é uma dimensão da virada. Estudos de memória, certo? E produção de memória através de um procedimento, que é o procedimento que o próprio historiador cria para produzir aquela fonte. O historiador produz a sua fonte. Diga, Zé Luiz. Isso aí é tranquilo, porque em si a memória se torna um patrimônio cultural também. Não, se torna, mas se algum dono da fala disser, ou alguma pessoa que tem poder sobre a fala disser que não, e tu fizer, tu vai processar. É um direito fica, um direito se alguém não requisitar como um direito maior. Tem direito da fala do mundo. Tem. Pior que tem. E sobre a vida do outro também. Eu estou numa situação complicada. Depois eu digo sobre a vida do outro, vou dar um exemplo aqui. Um amigo meu, ele fez um tempo atrás um vídeo sobre história do Simples, né? Um pouco de história de filosofia. E aí ele já estava com um trabalho publicado. 2 livros, na verdade, uma entrevista só com ele, porque ele viu muita questão da criação de entendimento, tanto maior e tal, e esse é o história do Simples, né? História da música. E aí, estava tudo certo, a gente publicar só concorreu agora. Aí agora eu tenho que pegar a autorização para a família. Aí eu estou pensando, meu Deus, muitas entrevistas com ele. Eu conheci outros demais que eu permiti, a gente já fez a documentação. E a publicação do livro só dá para a editora. Mas agora eu preciso da autorização da família. Precisa, a família vai ler, vai censurar, vai dizer se vai ou não vai. Inclusive, gente, é porque o direito está ganhando uma forma muito estranha. O direito está também numa mudança de paradigma muito visível. Vou dar aqui um exemplo. Um aluno meu fez um trabalho sobre a ditadura militar. Foi o melhor trabalho, você deve saber até quem é, não pode dizer o nome não, mas vocês sabem quem é. Sim, aqui em Teresina, aqui no curso de História. A maior pesquisa que já foi feita sobre a ditadura militar foi aquela do TCC dele que eu orientei. Muito bom, ele é maravilhoso pesquisador e eu sabia muita coisa, tu vai atrás disso, sabia pela minha experiência, pelo conhecimento que eu tenho da cidade, das pessoas e pela idade também. Foi um trabalho extraordinário de quase 200 páginas. Começou a dar entrevista sobre o trabalho. Os filhos do principal personagem já ameaçaram, se é que não já processaram a pessoa. Eu tinha dito, olha, não fale, ficando no campo acadêmico, não tem problema trabalhar acadêmico, mas não vá falar, mas ele é falador. Aí já tem 2 ameaças de processo, porque tem assunto que tem que esfriar. Aí eu falei para ele, olha, não fale, inclusive, porque o filho dessa pessoa é casado com uma prima minha, você vai me botar em dificuldade também. Porque Teresina é muito pequena, gente, a classe média daqui é muito pequena. E todo mundo é parente. É cunhada, é com cunhada, é não sei o quê. Eu digo, todas as pessoas que estão citadas aí, eu convivi quase todas e convivo com os filhos e eu faço de conta que não sei de algumas coisas. Entendeu? Eu não toco nesse assunto, faço de conta que não sei. Não. Aí daí. Se ele publicar, pode acreditar que vai pipocar o processo dele. Porque é muito recente, são fatos recentes, os filhos e netos estão aí, e se sentem prejudicados na imagem familiar. Aí entra com o processo e ganha, ele paga multa, ele corre risco. Por isso é que eu digo, olha, se você estiver pesquisando uma questão sensível, fechem a boca.
Porque tem lugar, hora de falar e hora de calar. Não faço como o Menoque, entendeu? Não siga o Menoque. Tem muita coisa que você sabe, você pode até escrever, mas não ande comentando, porque não existe liberdade, gente. Liberdade, toda liberdade é condicionada, toda liberdade é relativa. E a liberdade que eu tenho, o outro tem também. E tudo, como diria o Elisa, é interdependente. Tu acha que é teu direito, mas a família acha que é direito dela. Aí vai na barra dos tribunais, só quem ganha os advogados. É só A gente só faz perder. É só pessoa mudar de país. Hã? Essa pessoa mudar de país. Não, mudar de país não adianta, os países são todos iguais. Não, mudar, fazer o coisa para ir para os Estados Unidos para fazer que nem o. Quem vai cair sobre ele? Para ser processado. Ah. Mas eu quero dizer assim, a gente tem que pensar em tudo como historiador, e inclusive tem que entender que todas as liberdades são relativas e condicionadas, e que o que é possível hoje não é possível amanhã, entendeu? O que hoje eu posso fazer em liberdade, amanhã eu já posso ser contida, eu posso ser reprimida por causa disso. Assim, na vida e na história tudo é enredado, e tudo muda. E tudo tem assim as variáveis de mais peso e de menos peso. Professor, e se a pessoa for do parente da família? Pode, porque é desonra da família. Tipo, tem a coisa, constrangimento familiar. Eu estou dizendo que o direito cabe tudo. Você está constrangendo a família, você está ferindo a imagem da família. Difamação, não sei lá, não sei o quê. Tem um monte de lugar no direito que você pode ser processado. Tanto assim, é muito... E porque você escrever, você dizer, não foi gravado, até que é mais fácil. Mas você escreveu, assinou e divulgou, a prova... A prova do crime está ali. Deu entrevista, toda entrevista é gravada e assistida por todo mundo. Às vezes até, digamos assim, a coisa que você diz vira um print. Você diz ali no WhatsApp. Vocês sabem que hoje tudo se descobre pelo WhatsApp. E também não adianta apagar, que não apaga na nuvem. Ou seja, depois de dizer, está dito. Eu tinha uma amiga muito engraçada que ela dizia assim, olha, o que a gente diz não volta. E não volta mesmo, não. Palavra solta, ela não tem mais, eu engoli para a boca de novo. Assim, não, do que disse já está no mundo. E o mundo hoje em dia todo, tem um passo que a gente dê que a gente não esteja sendo controlado. É um mundo de controle, né? E é um mundo de direito de todo mundo. Todo mundo tem direito. E às vezes o que é o meu direito, eu estou ferindo o direito do outro. Né? Confusão está feita. Vamos sair daqui das confusões? Vamos voltar para a virada. Linguística e Thorne. Virada linguística. As pessoas falam muito mais de virada linguística, mas a virada é muito maior que a virada linguística. Mas a virada linguística, ela vai só configurar a dominância de um movimento que vem desde o início do século XX, que é a prevalência da linguagem, certo? A linguagem, a linguística sendo a disciplina principal e a linguagem sendo o veículo principal. E a linguagem, ela tendendo a ser, digamos, um suporte com mais poder do que as materialidades. Tanto você sabe que quando tem confusão, não, a mesa só é mesa porque a palavra mesa diz mesa. Aí um colega meu disse assim, eu vou jogar a mesa em ti, que era com o Edivar, para ver se é só uma palavra, vou jogar a mesa em ti. Ou seja, a linguística ela se torna uma disciplina muito importante desde o final do 19, das mais importantes. Mas aqui, lembrem do Hyde White, vocês já estudaram isso com o Fábio Leonardo, ou seja, inclusive o Hyde White propondo essa prevalência, digamos, do discurso ficcional sobre o discurso de verdade do historiador e sugerindo, digamos assim, uma elisão do discurso historiográfico e ele sendo acoplado ao discurso assim, de natureza literária. A luta entre literatura e história ela é muito bem expressa,
nas discussões em torno do Hayden White. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa virada linguística, eu sugiro que leiam um capítulo do Roger Chartier, que está naquele livro A Beira da Falésia. Vocês conhecem o livro A Beira da Falésia? Tem um lá, um daqueles capítulos, que o Chartier responde às críticas que o Hayden White faz ao trabalho do historiador, que é inclusive um texto muito engraçado, muito irônico, mas dá bem o tom da disputa entre história e literatura nos anos 80, nos anos 90 e no começo dos anos 2000, e essa avançada da literatura sobre o campo da história e a defesa da história querendo existir como campo autônomo, como campo distinto do campo da literatura. Porque o que foi assim, muito acentuado nessas últimas décadas foi a borragem, foi a maneira como literatura e história elas se encontram. Mas o historiador tem que ter muito senso de que ele não pode tornar esse encontro totalmente completo, senão a história some. Né? O livro A Beira da Falésia, um dos capítulos. É um livro que está esgotado, acho que está um pouco difícil, mas se vocês acharem cedo, ou no PDF, vale a pena. É um livro muito bom para a gente entender essa dimensão da linguagem como experiência social. E, na verdade, o livro do Nicolau Shevchenko é um livro que já é da virada linguística. Ou seja, aqui o que é o objeto principal dele é a linguagem. E, inclusive, na introdução, ele diz isso. A introdução do livro é sobre a linguagem. E aqui ele está estudando a literatura e estudando a partir dessas pegadas. E na Amazon, vai estar com 300 conto. Hoje está até barato, porque ele já teve bem mais caro. Tá? Esse livro é dificílimo. É um livro muito difícil. Gente, vou até conferir se o meu está lá em casa. Agora eu preocupei. Não é porque de vez em quando um livro assim muito bom que eu tenho, ele. Eu empresto pouco atualmente, porque eu já emprestei tanto livro que teve ano que eu perdi 50 livros. Porque as pessoas tinham pouco livro, eu ia emprestando, para xerocar, para tirar um capítulo aqui. E antigamente eu não anotava, mas agora quando eu empresto, eu anoto. Eu anoto e eu cobro, dependendo do livro. Eu tinha vergonha de cobrar, mas agora não tenho vergonha de nada. 10 horas? Gente, mas não é possível. Tinha tanta coisa. Mas foi bom, porque vocês fizeram perguntas, participaram, entendeu? Muito bacana. Gente, dia 11 a prova. Domingo eu vou me dedicar a corrigir as provas. Aí domingo de noite, quem tiver querendo saber a nota, manda a pergunta pelo privado. E eu respondo, tá bom? Porque eu só vou ter tempo domingo. Até lá, eu nem olhei, nem abri o envelope das provas. Eu tenho uma sugestão para você. Não faça outra coisa até terça-feira, a não ser estudar, e eu boto a nota da segunda na primeira.